Qual que é o melhor remédio para dormir? Cada vez mais eu percebo que o melhor remédio para dormir, considerando o melhor remédio para dormir é acordar. Essa vida que não funciona, pior do que quem morre é quem vive como um morto, que preferiu se esconder na negação. Então assim, acorda, vamos lá. Dói, as remelas no zóio, emocional, aquele negócio, o corpo tá travado, de quem faz tempo que não anda, mas acorda que você dorme. Porque se você dormir, você vai acordar na hora que você mais deveria ter paz, que era o teu sono, que era descansar. Quem não acorda não descansa. Você pode ter uma sensação de anestesia, mas você nunca vai estar descansado aqui na Terra, leve, livre. E tem uma coisa, né? Numa vida, tudo pode acontecer na vida, a única coisa que não acontece é estabilidade. A vida é instável. A mudança ocorre você querendo ou não. A própria evolução das espécies, ela vai ocorrer. Se não fizer nada, a evolução material vai ocorrer. A evolução da nossa consciência, a gente vai ter que fazer. Sim. Então, não adianta. A vida aqui é de movimento, é de altos e baixos, e a gente tem que aprender a ser feliz com isso. E apesar disso, né? Porque vai acontecer. Então eu vejo que as pessoas, por exemplo, aconteceu isso, meu pai morreu. Aí a pessoa paralisa. Morrer faz parte da vida. É uma regra da vida. Mas viver como morto, não. Não, mas viver como morto, não. Não estamos aqui para isso. E esses desafios nos engrandecem. Felipe, e como que é, assim, seus pilares? Você trabalha, medicação ainda faz parte, mas tem alternativa... Porque, por exemplo, a gente lá na clínica, a gente tem protocolo, né? Paciente, exercício físico, alimentação, terapia, relaxamento. E você, como que são a sua estrutura de uma consulta para um paciente com depressão? Muito bom, muito bom. Então, assim, eu vou rever esse diagnóstico para ver se de fato é só uma depressão, qual tipo de depressão. Mas na hora que chega à conclusão, tem que avaliar se realmente precisa do remédio, quanto de remédio. Eu explico para eles, olha, tem chance de ter um começo, um meio e um fim. Um tratamento psiquiátrico bem feito no primeiro episódio, depressivo, por exemplo, ele vai demorar de 2 a 3 meses para ter uma remissão sintomática. A remissão. E a fase inicial. O que é remissão, doutor? É voltar ao seu normal. Aí depois tem uma manutenção de 1 ano, em média. Se você está num segundo tratamento, 2 anos. E depois uma retirada gradativa. Então eu já falo para o paciente, ó, tem isso aqui, ó, pá. Mas nessa manutenção vai te dar muita vontade de parar por conta do remédio. Você já tá tudo bem. Tá tudo bem, vão te falar, para com isso, você não precisa disso, vai acabar viciando. E não é remédio que vicia. Exatamente, antidepressivo não vicia. Tá? Eu até falo para ele, ó, entenda o seguinte, o teu cérebro, por tudo que aconteceu na sua vida, ele virou um mau aluno. Sabe aquele pior aluno da sala? Mas cuidado, o pior aluno às vezes é o mais inteligente, só que o jeitão dele funcionar tá errado. Então, o tratamento, do ponto de vista bioquímico, é mais ou menos assim, é como se o remedinho fosse pegar esse mau aluno que está dentro da sua cabeça e fazer ele aprender a funcionar de novo. O que pode acontecer? E acontece com o mau aluno? Birra, faz arte. Então, pode ser que você tenha efeitos colaterais no início. E se você ler a bula, esse mau aluno vai fazer você sentir exatamente o que tem lá para provar que você tem que parar de usar. Então, assim, insista, tá? Porque, mas assim, um bom professor sabe que o mau aluno, quando ele começa a andar, funcionar, se deixar quieto, faz tudo errado de novo. Então, a fase da manutenção é aquele 1 ano, aquele 1 ano que você, com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, vai ficar cuidando desse mau aluno para ele não retroceder. Só que depois de 1 ano, é como se ele, além de aprender a voltar a funcionar certo, ele assimila aquilo como verdade. Aí você pode gradativamente sair de perto desse mau aluno, que ele continua bem, mesmo sem uma medicação, mesmo sem uma terapia. Então Você botou o cérebro na trilha, né? Digamos Exato. Assim, você reposicionou e disse para ele, olha, vamos voltar a funcionar assim. Mas agora ele já sabe. Levando consciência. Só que isso é só um passo. Eu gosto muito de usar até eu montei um treinamento que eu chamo de armas da saúde. Outro acróstico, tá? Porque aquela pessoa... Mas você tenta dar alta, não dá recaída? Com frequência, se você não levantar as armas certas na sua saúde.
Porque para você vencer essa luta terrível com os seus pensamentos, né, com a sua bioquímica cerebral, você precisa das armas certas. Então, você vai ter que mudar a alimentação, você vai ter que rever seus relacionamentos, você vai ter que aprender a meditar para parar de agir por impulso e estabelecer verdades que te tragam edificação do que essas falsas verdades, essas mentiras aí que te fazem se sentir cada vez pior. Atividade física. E daí, sabe o sono que você não tem? Você vai dormir. Não precisa nem falar muito sono com você, que no final, quem muda o jeito de se alimentar, quem escolhe melhor relacionamentos e lidar com isso, resolve os relacionamentos, porque a terapia é fantástica. Fantástica não, ela é lógica, Exatamente. ela é profunda. Ela mostra ali. Exato. E a pessoa, para meditar, você vai fazer uma revisão de crenças, vai parar de olhar para fora, parar de dar tanto valor para as pressões externas e olhar que você tem competências internas. Aí, quando a gente vai fazendo isso, óbvio que eu instruo, o terapeuta vai fazer melhor, é como se fosse tirando a pessoa você sai mesmo de uma jornada de adoecimento para viver uma caminhada de saúde. Aí é tão lindo porque precisa de menos remédio, Alex. Já teve vezes, Ana. Não, te fortalece, né? De torna uma pessoa melhor. Um quadro grave assim, sabe? Que eu falei, nossa, esse aí vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Tanta coisa, já começou e parou um monte de tratamento. Aí eu falei, faça a sua parte. Tudo dando certo. Talvez daqui a uns anos eu começo a tirar devagarzinho. Só que a pessoa levou tanto a sério, principalmente... Se dedicou. Virou triatleta. É isso. E é tão interessante o exercício físico, ele é um baita de um hábito angular. Que é o quê? Depois que você faz aquilo, você fala, eu não vou jogar meu treino fora hoje. Exatamente. Eu levantei, fiz uma caminhada e tal, eu não vou comer besteira hoje. Então ela começou... Ele é autorregulativo Exato. do comportamento, né? E o que libera endorfina na nossa cabeça, que são os antidepressivos naturais que Deus nos deu, é o movimento. Então ela começou meio que... Essa é a melhor forma de automedicação que existe. Ande, saia, caminha, exercite-se. E daí ela foi melhorando tanto e tal, e começou a cuidar da alimentação, tirou um monte de coisa que fazia mal, passei para ela uns suplementos e resolveu os relacionamentos, e estava lendo Bíblia, estava fazendo meditação, procurando novos livros. Consequentemente, quando você vai aprendendo coisa boa, exatamente, pessoas ruins não suportam mais estar do seu lado. Ou então a gente não suporta mais estar do Do lado de pessoas ruins. Você vai começando a movimento perceber que duplo. você quer mudar. Então, a Armas da Saúde, quando você legal regula isso, você já não é mais um derrotado pela doença. Você se torna general da sua própria vida. E a saúde, ela é muito mais forte do que a doença. O problema é que muitas pessoas correm Não dela. sabem o que é saúde. E né? ficam escravas da vontade, da alienação, da intimidação. Aí, dessa forma, Alex, é assustador para alguns colegas nossos. Como é que você dá alta para os teus pacientes? Eu falei, sabe o que acontece? Eles pararam de dormir e acordaram para a vida. Eles precisam ser livres. O problema é não que tem às vezes nem dependente, você acordou para a sua, só fica trabalhando igual um doido aí. Aí você e a acha que não coisa tem saída. bacana é quando esse paciente vai viver a vida lá fora. Eu tenho pacientes, agora não estou mais atendendo, mas que eu já tinha dado alta, e eles apareciam uma vez por ano. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Não, eu vim te contar meus progressos. Que gostoso. Cara, Vem pro lado positivo, isso é a coisa não mais mais. linda É que você bom. pode ter numa relação com o paciente. Eu vim te contar os meus progressos. Gostoso. Né? É um presente que você ganha. É um presente. Assim, imaterial, mas sem preço. É bom demais. De um valor Não incalculável. me dá alta não, doutor. Eu já ouvi isso. Eu falo, eu tô te dando porque tá dando tudo certo, mas eu estou aqui se você precisar. precisa Não tenha volta. medo. Não tenha medo. Nós estamos aqui se você possível. precisar. Terapia E é pra tão mim também é bonito, assim. né? É tão bonito ver a pessoa levantar voo. É lindo, né?